Olá pessoal, vou fazer mais um vídeo para o canal Amantes da História. Eu vou falar nesse vídeo sobre os francos. Curta, compartilhe, se inscrever. Talvez o vídeo de hoje fique um pouco extenso, né? Que eu vou resolver falar tudo o que eu encontrei, né? Sobre os francos, né? Eu tô me baseando principalmente no que eu achei no meu antigo, né? Livro do Objetivo, mas o livro tem uns 10 anos, né? Porque eu fazia cursinho lá em 2008, 2009, né? Então, essas são as principais fontes, né? Para eu fazer esse vídeo. Então, vamos iniciar a narração, né? Então, vamos lá. Os primeiros relatos dos francos datam de 300 de nossa era, quando estes viviam em tribos governadas por chefes tribais. Um dos primeiros reis dos francos foi Meroveu, que dizia ser descendente de um monstro marinho chamado Quinotauro. Como, né, o Império Romano estava enfraquecido, eles receberam terras em Toxandria, um lugar entre os atuais Bélgica e Holanda, na condição de aliados. Inicialmente viviam como federados, né? Ou seja, estados clientes de Roma, né? E não se sabe ao certo de onde eles vieram, mas acredita que eles podem ter vindo do Mar Báltico. Outra teoria diz que eles podem ter vindo da atual Panônia, né? Que é atual, mais ou menos, atual Hungria, né? Mais ou menos essa região aí. Ou menos improvável que o Gregório de Tours, em seu livro História dos Francos, escrito em 10 livros, né? 10 volumes, diz que eles teriam vindo da antiga cidade de Troia, né? Como eu disse, é bastante improvável, né? Para dizer impossível, né? O que para mim, como eu digo, né? Não faz sentido, né? A mais provável é que eles vieram mesmo da fronteira norte do Império Romano, né? Acima do rio Reno, na Renânia, né? Região da Alemanha banhada pelo rio Reno. Mais precisamente na Batávia, né? Na atual Holanda. Outra fonte era Sidônio de Apolonário. Segundo seus contemporâneos, eles eram altos e loiros e magros, mas fisicamente muito fortes. Outro é um ex-soldado historiador chamado de Amiano Marcelino. Inicialmente, eles se dividiam em duas tribos principais: os francos sálios, ditos salgados, e os francos ripuários, ditos francos do rio, aonde o reino, né, entre a fronteira física entre os dois reinos, né, essas duas tribos, né, era o rio, onde tinha um rio, né, esqueci o nome do rio, tinha um rio que fazia fronteira entre esses dois reinos, né. E a cidade de Colônia, né, a Colônia Augusta ou Colônia, né, foi inicialmente a capital dos francos ripuários, né. Dizem que Meroveu liderou seus francos na Batalha de Chalons, ocorrida em 451 de nossa era. 6 anos depois, ele morreu, né? O Meroveu, né? No ano de 457 de nossa era. E é substituído por seu filho, Childerico, né? Que refugiou-se na Turíngia, na atual Alemanha. E se apaixonou por Bacina, esposa de Bacino. E aí, eles tiveram um filho chamado Clovis. Há uma história engraçada, né, do Childerico, que existia um bispo de uma cidade lá da Gália, em que os francos iriam saquear essa cidade, né? E o bispo falou para não quebrar o vaso, né? Porque o vaso era muito antigo, né? Era de muita importância para ele. Bem, aí teve um soldado franco que quebrou o vaso. E aí
Um ano depois, inspecionando as armas e armaduras, ele realmente viu, né? Falou que o soldado Franco havia quebrado o vaso, que a arma dele, a Francisca, que é um machado de arremesso, não é a mulher Francisca, é o machado que chama Francisca, que estava quebrado, ó. Aí ele foi pegar do chão e falou que não tinha nada de errado com o machado. Foi quando ele pegou a espada dele, ela sacou, desbanhou e matou pra se vingar, né? Então tem essa história engraçada do vaso, né? Bom, mas voltando. Aí ele teve um filho chamado Clovis, neto de um chefe tribal chamado Meroveu, ou seja, aquele Meroveu, aquele que lutou na Batalha de Chalons, teve um filho chamado Childerico. Childerico teve filho com a Bacina, né? Ele vacinou lá na Turíngia, na Alemanha, né? E nasceu Clovis, né? O Clovis viveu mais ou menos 481 a 511 de nossa era. Fundador da dinastia Merovingia, né? Ou seja, em homenagem ao avô Meroveu, né? Sob sua liderança, criaram o mais importante de todos os reinos bárbaros. E também conquistou o reino de Ciargiro, né? Como capital em Soissons. Que era um general romano, né? Ciargiro, que fundou um reino próprio no oeste da Gália. E foi derrotado e morto por Clovis, né? E houve a Batalha de Tolbiac em 496 de nossa era, onde venceram os alamanos no leste da Gália. Nessa mesma época, com a ajuda dos burgúndios, Clovis derrotou os visigodos e os mandou de volta para dentro dos Pirineus, né? O batismo de Clovis foi realizado em Reims, junto com 3.000 de seus guerreiros. E esses 3.000 guerreiros, né, de Clovis também se converteram ao cristianismo, ao catolicismo, né? Não foi só o Clovis, todos eles também, os 3.000 guerreiros, né? Essa cerimônia religiosa trazia embutido um importante significado político. A maioria da população da Gália, galos romanos, era cristã. E Clovis percebeu que, convertendo ao cristianismo, obteria sua adesão. Mas se não fosse Clotilda da Borgonha, Clovis não teria sido convertido ao cristianismo. Criou a lei sálica, e nessa época que a Igreja Católica se tornou aliada na expansão de Clovis. O poder saía da aclamação dos guerreiros para o poder religioso. Além disso, os burgúndios e visigodos se converteram ao arianismo, na qual a Igreja Católica considerava uma heresia. Foi condenado pela mesma. Por causa disso, Clovis teve apoio do próprio papado para acabar com o arianismo. Em 511 de nossa era, morre Clovis e foi dividido seu reino, né? Entre seus 4 filhos varões, no qual a partilha enfraqueceu a monarquia franca. Com os herdeiros passaram a lutar entre si. A Gália ficou dividida por um longo tempo, exceto o reino de Dagoberto I, que conseguiu governar de 629 a 639 de nossa era, sozinho. Os estados francos mais importantes eram da Austrásia e Neustria. Agora vamos ver a fase do prefeito do palácio. A fase do prefeito do palácio, podemos dizer que ocorreu entre 940 a 751 de nossa era. Não, desculpa, 940 a 751, 751 de nossa era. Após a morte de Dagoberto, os merovingios entraram
em declínio. Os soberanos desse período deixaram praticamente de governar tanto da Neustria quanto da Austrásia, delegando a autoridade a um major-domus, ou do latim para o português, né, para traduzir esse major-domus, né, que é uma expressão latina, né, como o maior da casa, também chamado de prefeito do palácio, ou do paço no sentido de palácio, né, com C cedilha, né, não passo de passo, né, de palácio, e é conhecido como mordomos. Não é o mordomo do cara que vai entregar lá, o empregado que serve lá as pessoas numa família rica, né? O empregado principal da casa, né? Não, né? O mordomo, do que eu tô falando aqui no vídeo, é tipo um primeiro-ministro da época, né? Da civilização dos francos, né? Marginalizando os reis que eram conhecidos como os reis indolentes. Na Austrásia, Pepino II, ou Pepino de Heristal, conseguiu que o cargo de mordomo, ou seja, de primeiro-ministro, né, o prefeito do palácio, fosse hereditário. Em 987 de nossa era, ele venceu a batalha contra outro mordomo da Neustria, unificando os dois reinos. Seu filho, Carlos Martel, ou Martelo, que em 721 unificou os dois reinos da Austrásia e Neustria, impondo-lhes um monarca único, ou seja, um rei único, né? E constituindo a entidade geopolítica que ficaria conhecido como França. Carlos ganhou o apelido de Martelo por ter esmagado, né, ter derrotado os sarracenos no ano de 732 de nossa era, na Batalha de Poitiers. Se escreve Poitiers, mas se pronuncia Poitiers. Com a morte de Carlos em 740 de nossa era, não, 740, seu filho Pepino o Breve tornou-se mordomo, ou seja, prefeito do palácio, né? Tipo um primeiro-ministro da época, né? Em 751, com a aprovação do Papa, ele internou em um convento o último merovingio e se fez coroar rei em Soissons. A coroação foi feita pelo Papa Estevão II para enfatizar sua origem divina e de seu poder real, em retribuição ao pontífice Pepino, comandou uma expedição contra os lombardos que ameaçava Roma e o papado. Foram doadas terras à igreja nas chamadas doações de Pepino, formando o patrimônio de São Pedro, núcleo futuro dos estados papais. Agora vamos ver o Império de Carolíngio, 800 a 843 de nossa era. Quando Pepino faleceu em 768 de nossa era, Carlos Magno governou junto com seu irmão, Carlomano, que 3 anos depois Carlomano veio a falecer, né? Morreu. E Carlos Magno passou a governar sozinho. Carlos Magno foi um monarca conquistador e o mais guerreiro dos reis francos. Liderou uma guerra de 33 anos contra os saxões, no qual tribos, povos inteiros foram arrasados na Saxônia, né? Os saxões faziam sacrifícios humanos, né? E eram considerados povos pagãos, né? Contra os saxões, né? Ele com esse pretexto de levar a fé cristã aos povos pagãos da Germânia, conquistaria, né, a Bavária, né? Guerreou e derrotou os lombardos e tomou para si a coroa de ferro, né? Coroa com aro interno de ferro, que dizem que foi fundido a cruz de espinhos lá do Jesus Cristo, né? A coroa, como era chamada, coroa dos reis lombardos, né? Coroa de ferro, né? Então para si na coroa de ferro e guerreou contra os sarracenos,
da Espanha, né? E lá fundou a marca da Hispânica ou marca da Espanha. Carlos Magno se tornou amigo de Harun al-Rashid, o mesmo personagem que aparece na história das Mil e Uma Noites. Lembrando que ele não era árabe, ele era persa, né? Depois de guerrear com este, né? No qual depois ele se tornou amigo, né? Chegou a ganhar alguns presentes, né? Como Engardo fala, né? Na história de Vita Caroli, né? Vida de Carlos Magno. Carlos Magno também, podemos dizer, construiu o império que se estendeu sua autoridade às atuais repúblicas Tcheca, Alemanha e Áustria. Criou algumas marcas na Germânia para conter a invasão dos povos do leste da Europa, um delas junto ao rio Danúbio, dando origem futuramente à Áustria, e ajudou a expandir a influência da Igreja Católica. Grata à Igreja Católica, né? O Papa Leão III da época ficou grato com isso, né? E o Papa Leão III coroou em Roma no Natal de 25 de dezembro, Natal do ano 800 de nossa era, como imperador dos romanos, sucessor de Constantino, reconstituindo o Império Romano. Mas os limites do Império não coincidiam com seu antecessor do Império Romano, né? Propriamente dito, né? E ficaria conhecido apenas como o Império Carolíngio, ou seja, o Império criado por Carlos Magno, né? Os domínios de Carlos Magno tinham como sede de governo o próprio Palácio Imperial. Neles moravam, né, altos funcionários, escolhidos pelo imperador e demissíveis de acordo com sua própria vontade. O conde palatino era o chefe da administração. O arquicapelão tratava de assuntos eclesiásticos e o chanceler das relações exteriores e legislação. Os camareiros guardavam a Câmara do Tesouro. O senescal cuidava do abastecimento. E por último, não menos importante, o condestável, que organizava as forças militares. O império foi dividido em condados, controlado por condes. E na ausência desses, dos condes, o império era controlado por viscondes ou vice-condes. E as fronteiras do império, entre as fronteiras do império, foi criadas as marcas, uma área controlada por marqueses. Surgiam também a figura dos inspetores imperiais, chamados de missi dominici, que eram também como se fossem fiscais, porque eles fiscalizavam, tinha o papel de estarem fiscalizando a atuação não só, dos condes e marqueses, mas também dos bispos dentro do Império de Carlos Magno. Na Assembleia de Maio, todos os grandes do Império, leigos e eclesiásticos, reuniram para relatar o estado de sua situação, discutir os problemas existentes. A deliberação sempre, a decisão final, sempre cabia ao imperador, Foram redigidas as capilares, leis que evidenciavam o renascimento do poder do Estado. Além disso, apesar de sua natureza bélica, Carlos Magno, vendo nações vizinhas culturalmente superior ao de seu reino, como os saxões da atual Inglaterra, incentivou o florescimento cultural, mas, porém, esse florescimento foi efêmero, no qual passaria para a história com o nome de Renascimento Carolíngio. Escolas foram abertas para ensinar os filhos dos nobres a ler e escrever. Seguia então o modelo da escola palatina do Império Bizantino, instalada no próprio Palácio Imperial, Religiosos com grande prestígio intelectual como o Saxão, Alcuino, o Franco
né? Eginardo, como vai ler, né, que ele escreveu um livro chamado De Vita Caroli, A Vida de Carlos Magno, outra fonte aí para vocês quiserem saber mais sobre os francos, né? E o Lombardo Paulo Diácono, que também é outra fonte para os próprios lombardos, né? Foram convidados a lecionar e incumbidos da produção literária do período. Agora vamos ver a parte final, que é o fim do Império Carolíngio. Luís o Piedoso, filho e sucessor de Carlos Magno, morreu em 840 de nossa era. Sua morte marca o início da desintegração do Império. O trono, então, passou a ser disputado pelos seus filhos, Lotário, Luís e Carlos. 3 anos depois, em 843 de nossa era, foi feito o Tratado de Verdun. O Império, né, foi desmembrado e com esse tratado, né, porque era desmembrado, e Carlos o Calvo ficou com a França Ocidental, ou seja, a França propriamente dita, né, a França atual, né, e a França Oriental, né, que foi a atual Alemanha, ficou para Luís o Germânico. E Lotário, embora conhecido como o imperador e suzerano, sendo o filho mais velho legítimo ao trono, ficou com o norte da Itália e que mais tarde, não, com o norte da Itália e que se estenderia até o Mar do Norte, né? Que acompanhava também o Vale do Reno. Isso aí, norte da Itália, mar até o Mar do Norte e acompanha o Vale do Reno, né? E esse estado passou para a história como Lotaríngia, né? E acabaria com o tempo encolhendo de tamanho, ficando restrito somente à faixa do norte dos Alpes. E foi governado por seu filho Lotário II, 855 a 969 de nossa era. Com a morte prematura de Lotário II, né, o estado foi desmembrado pelos seus tios, Carlos e Luís, ficando o reino do norte da Itália independente, né? Então, essa é mais ou menos, né, a história. E os dois reinos, tanto da França ocidental quanto oriental, daria origem, como eu falei, às atuais França e Alemanha, que seria o coração atual da Europa, né? As considerações finais, podemos dizer que eles usavam a francisca, né, como arma principal, era o machado de arremesso, e compartilhavam mais ou menos os mesmos deuses, né, que os nórdicos, Thor, Odin, Frigga, Freya. E além, né, do Thor, Odin, também cultuavam Al-Fadir, o pai de todos. Freya, Frigga, Odin, Donar, que é equivalente a Thor, né, Zil, equivalente a Tyr, e Nortus, que era uma deusa da fertilidade, né, Nartus, né. Então, eles tinham esses deuses. E mais ou menos, né? Apesar de ter tido antes, como eu falei, 300 anos depois de Cristo, eles já estavam aparecendo. Reinos, eles mais ou menos entre 481 a 843, né? Que foi a existência dos francos, mas já há relatos da existência do povo franco antes, né? Em 300 de nossa era. E eles tiveram, ao longo de sua existência, 3 capitais, né? Tournai, 431 a 508, Paris, 508 a 768 e Aachen, que na Alemanha, 768 a 843. Então, essa seria a história dos francos, né? Do povo franco. Então, eles ficaram na região da Franconia, da França atual, né? Estendendo norte da Itália, uma região grande aí da Europa Central, mais ou menos, né? E essa é a história que eu queria trazer para vocês. Conhecem a história dos francos? O que acharam do vídeo?
deixa aí no comentário. Então, curte, comente, compartilhem, não deixa de se inscrever para fortalecer nossa amizade. E forte abraço a todos. Falou!